da destruição, e leva a gente mesmo a pensar, né, que tem um fator de nutrição entre os nossos irmãos inferiores aí, eles se caçam um ao outro, né? E às vezes a gente fica até meio chocado a forma que eles fazem, né, as coisas que eles fazem. Mas é uma lei natural, né? O que também a gente percebe é que o homem também quer alterar a lei natural, né? Porque, por exemplo, pega o bicho e leva para o zoológico. Aí no zoológico ele trata do bicho o resto da encarnação dele. Aí ele fica lá velhinho, doente, aí dá remédio, faz cirurgia, faz não sei o quê, né? Sendo que se ele estivesse na natureza, o que ia acontecer na natureza? Na natureza, me parece que as caças que acabam virando caças são os que têm dificuldade de correr, que tem, né? Se eu tivesse que ser uma caça, eu já estava lascado, porque eu tenho bronquite, então o primeiro ia me pegar e acabar comigo na mesma hora, né? Mas é interessante esse processo. E aí ele explica com muita clareza que é preciso renovar, é preciso modificar. Então tem coisas que são naturais que a gente às vezes não consegue enxergar e a gente quer interferir, né? Quer interferir e só atrapalha, né? Porque você vê aí hoje um grande movimento aí sobre determinadas coisas. Tem movimento de pessoas que querem se alimentar só com as coisas que caem da árvore, não pode nem ir lá e tirar, né? Já viram essa história aí? Nunca viu isso aí? Naturalista, não sei, tem umas pessoas que só se alimenta de coisa que cai sozinha da árvore, assim, né? Se a pessoa quiser fazer isso, ela faça, né? Não, tem liberdade, mas eu digo assim, né? É convencer um monte para fazer. Então, mas o problema é esse, a gente vai mudar a lei natural, a gente vai debilitar o corpo, ou seja, a gente vai estar numa condição meio diferente, meio estranha, né? E também as pessoas falam muito dessa coisa que a gente faz com os animais, aí cuida deles, trata e depois leva para a guilhotina, leva lá para o matadouro, né, para alimentar outras pessoas. É certo que com o processo de evolução a gente vai devagarzinho entendendo, fazendo melhor, né, realizando melhor. Hoje tem as tais carnes sintéticas que eles falam, né, que é carne inventada em laboratório, essas coisas, né? Mas isso daí eu não sei se isso é para curto e médio prazo, nem sei se isso vai vingar direitinho, porque tem o aspecto da nutrição, né? E a nutrição ela tem alguns segredos que a maioria das pessoas ainda não sabem, né? Como é que, por exemplo, a vaca só come capim e... Engorda assim. Não é? Como é que o leão come carne o tempo inteiro e só fica daquele tamanho? O elefante, né? Que também, eu acho que o elefante também não é carnívoro, né? Como é que ele cresce daquele jeito? Então tem coisas que a gente ainda vai descobrir no longo do tempo. Por que são assim essas coisas, né? O homem tem a inteligência. Vamos ver se a gente chega num ponto de nutrição que a gente possa entender direitinho o nosso corpo e seguir em frente, fazer as coisas direitinho. Um grande desafio que eu falei aí esses dias é a questão da quantidade, né? Que a gente exagera, essas coisas todas, né? Mas eu acho que vai chegar num ponto, vai falar assim, bom, você tem 80 quilos, você tem que se alimentar com X quilo por dia, né? Sei lá, 1,5 kg de alimento. Não sei, ele vai falar assim, você precisa de X, de quantidade X, que deve ser muito menos do que a gente imagina, mas... Com o tempo a gente vai ver. Não, que tipo de atividade você tem? Atividade braçal? Então você precisa de Y, de alimento, essas coisas, né? A gente vai chegar nesse ponto. Mas é a tal coisa, ainda a gente precisa de alimentar-se de tudo que é possível para a gente poder permanecer na carne o maior tempo que for possível, né? Eu me lembro de visitas que nós fizemos ao Chico, e o pessoal falava a questão do Chico e tudo, né? Mas o Chico se alimentava com carne, sim. O Chico se alimentava com carne. Ele tinha essa necessidade, uma vez ele fez até um alerta para uma senhora, dizendo que essa senhora tinha parado de comer carne depois da mensagem lá, né? Depois da mensagem do Humberto de Campos, ela parou de comer carne. O Chico foi visitá-la, falou, minha filha, de jeito você tem que voltar urgente, você tá para desencarnar. Porque era uma necessidade do corpo dela. Agora, querem ver uma coisa que é muito curiosa? O mosquito, o pernilongo, o dengue, esses bichos, sabe qual é o sangue que eles mais gostam? O positivo, ou O negativo, o RHO. Eu já ouvi falar também, e já foi confirmado diversas vezes que eu ouço algumas reportagens e tudo, que o RHA
ou o RH? Eu acho que é só o A. B. Não sei se o B também, mas eu não sei bem ao certo. Mas eu sei que tem um RH que a pessoa não tem necessidade da carne. O corpo dela não exige aqueles elementos, aquelas coisas. Agora o O exige. E o O é o preferido do pernilongo. Olha que É o interessante. doador universal, né? Né? Não é? O óleo do doador universal. Então, o O é o preferido dos bichinhos. E por quê, né? Olha cada curiosidade que a gente vai devagarzinho entendendo. Então, assim, não é porque a pessoa cheira, porque isso, é porque ela tem um RH. Obviamente, ela deve exalar algum tipo de cheiro, de alguma coisa, que atrai o bicho, né? Mas normalmente é o RH O. O outro RH não é o Acho bicho que não tem RH muito. é positivo ou negativo. É. Tipo de sangue. Tipo que de sangue, ele é. O tipo de sangue é o que É a predomina. dieta do grupo sanguíneo, né?